Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia. E se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo, o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Vai ser um prazer falar contigo. E deixa suas dúvidas, seus comentários lá, que sempre que possível, eu prometo, eu vou Toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama. Diante deles a terra é como o jardim do Éden. Atrás deles um deserto arrasado, nada lhes escapa. Muitos líderes acreditam que esta passagem de Joel descreve a igreja triunfante, tomando conta das nações em todos os níveis da sociedade. O tal avivamento que muitos acreditam e ensinam, nações inteiras sendo convertidas e governando o mundo todo. E o mundo estando sujeito ao reino de Deus na terra. Isso tudo é claro, antes do retorno do Senhor Jesus. No entanto, no contexto do exército de Joel, não tem nada a ver com uma igreja triunfante, mas sim o exército de Deus, enviado para julgar a nação apóstata e rebelde de Israel. Todo o quadro criado pela profecia de Joel é de escuridão, desespero, à medida que os julgamentos divinos de Deus são derramados sobre o antimessias, o anticristo, e todo aquele que o segue. As trombetas tocadas soam um alarme do julgamento iminente, chamando o povo de Deus ao arrependimento. Sempre foi um alerta para a nação mudar os seus caminhos, ou colher as consequências. Deus nunca se deleita em lidar severamente com seu povo. Pelo contrário, ele sempre tenta encontrar todas as maneiras possíveis para que seja evitado o julgamento contra o seu povo. Entretanto, se eles persistirem na maldade e rebelião, então ele não tem escolha, a não ser enviar calamidade. O chamado para o despertar em Israel no tempo de Joel, profeticamente é um chamado para o despertar da igreja nos últimos tempos. Na verdade, toda a ênfase desta profecia parece se aplicar ao tempo do fim mais do que ao tempo da invasão babilônica, no ano de 586 a.C., em Israel. Ele começa dizendo: toque a trombeta em Sião, soe o alarme na minha colina sagrada. Normalmente, quando se vê trombetas na Bíblia, sempre é para anunciar os avisos e julgamentos de Deus, ou algum advento de grandes proporções. Quando uma cidade estava em perigo de ataque, o vigia soava o alarme para avisar as pessoas, para agirem conforme deveriam. Normalmente não havia muito tempo. Eles tiveram que se levantar para defender a cidade. Não era mais hora de ficar sentado comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento. Quando um alarme de incêndio toca em um local, é para avisar que as pessoas precisam sair rapidamente. É um momento de emergência. Imagine se alguém estiver dormindo com um alarme desse tipo. No entanto, Israel fez exatamente isso. Vez após vez, o Senhor enviou seus profetas para alertar o povo do julgamento iminente, mas eles se recusaram a ouvir.
Para o povo de Deus, no Antigo Testamento, alguns mensageiros eram homens como Noé, Jeremias, Ezequiel, Isaías. Já no Novo Testamento, eram homens como Pedro, Tiago, João, Paulo, todos sendo servos de Deus, como instrumentos para salvar almas, santificar e corrigir e disciplinar uma igreja sempre inclinada à apostasia e rebeldia. Podemos dizer que está cada vez mais difícil de encontrarmos em igrejas populares ou principalmente grandes igrejas homens como esses do Antigo e do Novo Testamento, que foram usados por Deus para tocar a trombeta e alertar o povo. Essa também será a função das duas testemunhas durante a grande tribulação, a primeira metade da semana. Elas estarão justamente com essa função de emergência, atraindo o povo ao arrependimento, trazendo a igreja de volta para o Senhor, sem mácula e sem mancha. E por isso serão tão odiados. As duas testemunhas, judeus convertidos e gentios, unidos como igreja, principalmente no relógio escatológico, Jerusalém, mas também, creio eu, em outras regiões ao redor do mundo todo, estarão anunciando o que está por vir, eventos que serão anunciados e acontecerão logo em seguida. E com isso eles terão respaldo para seguir com os seus sinais e maravilhas, através do poder do Espírito Santo dado a eles. Isso tudo com o intuito de soar um alarme de emergência para que o povo de Deus esteja ajeitando as suas vidas e se voltando para Deus, pois mais do que nunca o tempo estará muito curto. Hoje em dia, dificilmente você encontrará um pastor ou professor realmente ensinando sobre escatologia, fim dos tempos. Mas você verá muitas estratégias de marketing, psicologia, coachings, pregações de prosperidade. Infelizmente, para muitos a Bíblia é um grande suporte que eles têm nos seus púlpitos, mas nunca houve qualquer aprofundamento das Escrituras dentre esses homens. E hoje, mulheres também. Muitas mulheres são utilizadas como líderes para levar a palavra à frente. Em muitas igrejas, os cristãos estão se afastando cada vez mais da Bíblia. Aqueles que permanecerem fiéis a todo o conselho de Deus, conforme revelado nas Escrituras, acabam sendo ridicularizados e rejeitados por causa da sua fidelidade à palavra. Infelizmente, ao invés de buscar o Senhor e mergulhar mais fundo na palavra, muitos continuam perseguindo apenas sinais ilusórios, milagres, maravilhas, falsas visões e sonhos, prosperidade e domínio do reino neste mundo. É claro que nós precisamos também entender que existe um mundo sobrenatural. Mesmo quando você gosta de se aprofundar nas Escrituras, você precisa manter o seu lado espiritual sempre aceso, na oração, na busca por sinais, milagres e maravilhas. O problema é que as pessoas esquecem que dentro das Escrituras estão todas as respostas. Quanto mais você se aprofunda, mais respostas você encontra. E o mesmo princípio utilizado na psicologia para tratar alguém é fazer com que essa pessoa se autoconheça. Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo lidar com as minhas fraquezas, com os meus defeitos, porque eu conheço o que vai acontecer comigo em certas circunstâncias. Eu entendo o porquê aquilo acontece. Da mesma forma, quando nós penetramos nas Escrituras com profundidade, nós começamos a entender a natureza de Deus, porque a palavra de Deus ela é cíclica, então muitas coisas se repetem. Não só isso, Deus utiliza de diversas formas para falar contigo. Ele pode falar através de tempos determinados, ele pode falar através de situações de vida de outros personagens. E as Escrituras se tornam uma leitura viva, não é uma leitura como um outro livro qualquer. O dia do Senhor está chegando, está próximo, e será um dia de escuridão. Mas a maioria das pessoas hoje não percebe o que está acontecendo. Então o dia do Senhor se fechará sobre elas como uma armadilha, para que não escapem. E isso sim, virá como ladrão. Para essas pessoas, e não para nós, não de maneira escondida. Ele virá de maneira visível, após um tempo de muita dificuldade aqui na Terra. As previsões de que tudo vai melhorar
São maravilhosas para te auxiliar a deixar a ansiedade de lado. Mas isso não é verdade. O mundo jaz no maligno e o futuro da humanidade está decaindo a cada dia. Ou você acha normal cada vez mais o satanismo entrar dentro das próprias escolas das crianças? Ou você acha normal as ideologias quererem transtornar os nossos filhos? Você acha que isso faz parte de um mundo que está melhorando em igualdade e amor? Muito pelo contrário. É justamente isso que Satanás está tentando fazer com que todos acreditem, na igualdade e no amor. Enquanto que eu posso amar o pecador, mas eu não preciso amar o pecado. Jesus amava a todos, mas ele sempre ia contra o pecado. Vá e não peques mais. Então, a humanidade está pairando em um tempo onde Satanás tem tentado de todas as maneiras convencer as pessoas, e principalmente as crianças, que o mundo está ficando cada vez melhor. Enquanto que, na verdade, nós sabemos que os princípios de Deus descritos na sua Escritura estão sendo deturpados. Existe uma guerra invisível acontecendo. Mas nós, os filhos de Deus, aqueles que estão cientes de tudo isso, nós vamos manter os nossos olhos abertos e os nossos ouvidos também, Deus abençoe, para tudo o que Ele quer nos dizer nas Escrituras. A descrição bíblica do dia do Senhor se opõe totalmente à teologia do domínio do reino aqui na terra, do avivamento da igreja aqui na terra. Muito pelo contrário, pouco antes de Jesus voltar, as coisas não vão melhorar, mas piorar. Todos os profetas e o próprio Senhor Jesus falaram claramente sobre isso. Aqueles que amam o Senhor Jesus e amam a sua palavra continuarão olhando para o céu, sabendo da sua redenção e do seu resgate, mesmo estando o caos ao redor do mundo. Por isso que precisamos preparar a nossa mente, porque assim como o psicólogo faz você se conhecer, você precisa conhecer a realidade das Escrituras. E à medida que você conhece, o medo vai se desfazendo, porque você passa a entender algo que até então era desconhecido. Por outro lado, todos aqueles que não amam o Senhor e a sua palavra ficarão com medo e ansiedade com o que está acontecendo no mundo, e dependentes de drogas e escapes na vida, como pecados que não têm mais volta, simplesmente para fugir desta ansiedade e deste medo, que apenas aqueles que conhecem a verdade em Cristo Jesus. Nós conhecemos o reino de Cristo crucificado, mas nós queremos conhecer também o reino de Cristo messiânico, e nós sabemos que estaremos com Ele neste reino. Da mesma forma que aconteceu no Egito nos tempos de Moisés, com pragas e julgamentos, de acordo com o livro de Êxodo, também acontecerá com o Egito deste mundo, de acordo com o livro de Apocalipse. O julgamento final do faraó e do seu exército no Mar Vermelho prenuncia a destruição final do anticristo e os seus exércitos na segunda vinda de Cristo. Agora Joel começa a descrever este exército. Historicamente, o exército babilônico foi provavelmente o exército mais poderoso que já existiu nessa terra. Embora tenha havido outros exércitos também muito poderosos, nunca houve nada como os babilônios. No entanto, na história, nós nunca vimos um exército como este que Joel vê em sua visão dos últimos dias. O exército do Senhor, um exército com um poder que nunca existiu e jamais existirá. Joel 2, versículo 4, eles têm aparência de cavalos, como cavalaria atacam galopando, com um barulho semelhante ao de carros, saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados. Todos marcham em linha sem desviar-se do curso. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Avançam por entre os dardos sem desfazer a formação. Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha. Sobem nas casas como ladrões entram pelas janelas. Diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem, e as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército.
Como é grande o seu exército! Como são poderosos os que obedecem à sua ordem! Como é grande o dia do Senhor! Como será terrível! Quem poderá suportá-lo? O profeta Joel está descrevendo que os santos estarão juntos com o Senhor neste grande exército, no dia do Senhor, no dia do seu retorno, onde ele reunirá os seus santos, a igreja do Senhor, dos 4 cantos da terra. E nós estaremos com ele neste exército tão poderoso. Será o dia da vingança, o dia do julgamento. Mas será um dia muito difícil para todos aqueles que não estão com o Senhor. Amós 5:18. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Sofonias 1:14. O grande dia do Senhor está próximo. Está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo. Até os guerreiros gritarão. Isaías 13, versículo 4. Escutem, há um barulho nos montes, como de uma grande multidão. Escutem, é uma gritaria entre os reinos, como nações formando uma imensa multidão. O Senhor dos Exércitos está reunindo um grande exército para a guerra. Eles vêm de terras distantes, lá dos confins dos céus. O Senhor e as armas da sua ira para destruírem todo o país. Chorem, pois o dia do Senhor está perto. Virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as mãos ficarão trêmulas e o coração de todos os homens se derreterá. Ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão. Eles se contorcerão como a mulher em trabalho de parto. Olharão chocados uns para os outros, com os rostos em fogo. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Então este dia demonstra um dia de aflição, um dia de angústia, um dia de desespero. Ele virá como ladrão, trazendo esta angústia para todos aqueles que não andam com ele, mas para nós, a igreja fiel e verdadeira, que busca o Senhor todos os dias e clama pelo seu retorno, aguardando ansiosamente, com os seus candeeiros cheios de azeite, esperando que o noivo chegue. Essas 5 noivas, nós, a igreja desperta, estaremos junto do Senhor em seu grande exército, nesta batalha final, que será após a grande tribulação. Apocalipse 6:12. Observei quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam: as montanhas e as rochas, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Apocalipse está descrevendo justamente a mesma passagem de Joel 2, só que com uma visão diferente. Aqueles poderosos que estarão em suas cavernas desesperados com o dia do Senhor, o dia da ira de Deus, o julgamento do Senhor, onde ele virá com fogo, queimando todo aquele que estiver com a marca da besta. Após a sua vinda e após esta batalha, que é intitulada como Armagedon, nós teremos o julgamento e o galardão de todos os santos, para que possamos ir para o milênio. Da mesma forma, as nações que restarem, que não forem mortos e estiverem em lugares ermos, que não forem atingidos por este fogo consumidor, estes irão junto para o milênio e terão ainda 1000 anos de uma chance de arrependimento e de se voltarem para Cristo Jesus. O profeta Oséias fala em Oséias 10:12: semeiem a retidão para si,
colham o fruto da lealdade e façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. O arrependimento, quando genuíno, deve ser profundo. Deus não existe uma resposta apenas superficial. Então, os nossos corações podem ser como um solo duro que precisa ser arado antes de receber uma semente, que é a palavra de Deus. Antes que o agricultor receba a sua colheita, ele deve primeiro arar seu campo e semear a semente, para quando a chuva vier na estação devida, haja uma colheita. A chave para esta colheita é arar a terra e plantar a semente. Se devemos andar plenamente em toda a vontade de Deus para nossas vidas, então nossos corações precisam receber esta semente, para que haja frutificação espiritual em nossas vidas. Embora um agricultor não tenha controle sobre o clima, ele tem o seu papel a desempenhar no recebimento da colheita. Ele deve semear a semente no solo arado, na expectativa de uma colheita vindoura. E isso é nossa função. Portanto, hoje é tempo de amolecer o seu coração, liberar perdão, buscar voltar atrás de onde você deixou o primeiro amor em Cristo. E coloque a semente da palavra de Deus e deixe-a semear. O restante é o Senhor quem faz. Ele enviará a chuva no tempo certo e você frutificará com Ele para todo sempre. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada por esta mensagem. Abençoe cada um dos que estão ouvindo e que possamos nos arrepender dos nossos pecados e nos conduzir à Tua vontade todos os dias. Semeia em nós a Tua palavra. Traz-nos coragem e determinação para todos os dias estudarmos mais e mais, nos aprofundando a respeito de Ti. Te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.